vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, peço que o Senhor se faça presente hoje aqui, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos sentidos espirituais, ó Pai. Que nós possamos acessar um outro nível, Pai, uma outra dimensão espiritual. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Ilumine os nossos olhos e os nossos corações, para que podemos adorar em espírito e em verdade, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare essa noite que Ele é santo, 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 oh, santo, santo, santo. Eu quero te ver, santo, 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 santo.
quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Amém. Vamos estar agora fazendo mais uma vez. Um dos meninos que estão tocando violão vão tocar aqui com a gente. Pode vir já junto. Ele vai estar tocando um hino aqui. E é isso. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade
Amém. Que nós possamos estar cada vez mais atentos aos... Como é que fala? Jesus. Atentos ao que Deus quer falar com cada um de nós aqui. Peça para que Ele se faça presente hoje aqui e clame por Ele aqui hoje. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva, tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Amém. Vamos estar adorando em mais espírito e em verdade, cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus,
irmã Elisângela ore pelos dízimos e ofertas. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Paizinho, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Deus, louvando e adorando o teu nome. Obrigada, Senhor, por ter colocado, Deus, na mente e no coração do teu filho, Senhor, louvores, ó Deus, para chegarmos a ti. Como é bom, Senhor, sentir, ó Deus, a tua presença, Deus, no nosso meio. Ó Deus, mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor se importa, Senhor, com cada um que está aqui. Obrigada, Jesus, por esse livre acesso a ti, Senhor, porque mesmo sendo, Pai, tão lindo, tão maravilhoso, está acessível a nós, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelas pessoas, ó Deus, que têm entendido isso e têm acessado, Deus, a graça. Como é bom, Senhor, saber que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Obrigada, Jesus, por tanta demonstração de amor. Oh Deus, obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Paizinho. Continua, Senhor, no nosso meio. Ah, Deus, a tua presença, Senhor, é o nosso maior prazer. Deus, obrigada, Jesus. Venho apresentar diante do Senhor, Deus, os dizimistas e ofertantes nessa noite. Deus, que o Senhor venha, Deus, multiplicar no celeiro, Deus, de cada um. Deus, que os teus filhos venham entender, Deus, o privilégio, Deus, que é ofertar e dizimar na tua casa. Obrigada, Jesus, por esses momentos na tua presença. Continua conosco, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem mais de ti para nós nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo. A casa é tua. Deus, e queremos, ó Deus, ouvir e estamos atentos à tua voz. Continua conosco, Paizinho. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você está feliz com Jesus? Ô, gente, eu estou feliz demais. Aí eu vejo o João chamando o João aqui para tocar. Oh, meu Deus, o coração quase explode. Deus é bom, Jesus é lindo. Irmãos, é maravilhoso podermos vermos os nossos filhos crescendo na presença do Senhor. Amém? Eu estava com saudade dos irmãos. Gente, é ruim demais ficar sem vir na igreja no domingo. Paz do Senhor. E olha que lá estava bacana também, viu, gente? Mas a gente sente falta. Parece que quando a gente não está no domingo com os irmãos, é esquisita a semana, gente. Está faltando um negócio. E eu confesso para os irmãos que o meu coração estava aqui. Eu falei isso com o pessoal da EBF, meu coração estava aqui, com vontade de receber os meninos. Eu quero depois pedir a Sara o telefone dos meninos, que eu quero mandar mensagem para eles. Eu mesmo quero mandar mensagem. Sei que vai ter equipe que vai fazer isso, mas eu quero mandar mensagem para os meninos, porque essa EBF foi uma EBF que nos marcou. Amém? Porque verdadeiramente filhos foram encontrados. Foi um tema, eu quero aproveitar e testemunhar isso aqui para os irmãos. Foi um tema que Deus deu para a Sara. Essa EBF não vai encontrar. Todos os anos, quando nós fizemos a EBF, o material foi comprado pronto. Então, a gente compra um material pronto, com o tema, que vem o versículo, vem as canções, vem tudo pronto. Essa EBF não, essa EBF foi desenvolvida pelo próprio Espírito. Amém? Em janeiro, nós estávamos a caminho, né, para cá, para chegar, após ter viajado com a galera, né? Você já viu esse pastor sair de férias, ele leva uma parte dos meninos. Oi, gente, eu nem falo nada. É muito bom estar com os meninos, mas o pastor fica preocupadinho da Silva, né, Keila? Ele que fica fazendo tudo, irmã Rosane. Irmã Rosa, o pastor preocupa com tudo. Ele preocupa. Ele fez churrasco para os meninos, ele estava de jejum de carne. Foi. Ô, gente, o pastor é abençoado, né, João? E aí ele saiu com os meninos e foi uma bênção. E aí chegando, a gente voltando, Deus fala com a Sara. Deus dá para ela esse entendimento, o tema, e veio tudo assim, né, Sara? E foi tremendo tudo que Deus fez aqui esses dias. Nós vimos muitos depoimentos de crianças que sofrem abusos, crianças que sofrem violência, crianças em situação de vulnerabilidade mesmo. Mas aqui eles encontraram um abraço, aqui eles encontraram amor. Amém? E também nós tivemos a oportunidade de ver uma equipe também tendo encontro com o Pai, porque filhos também foram encontrados. O Senhor encontrou o coração das crianças, dos adolescentes que aqui estiveram, mas também o Pai encontrou o coração de muitos filhos que aqui estavam. E o nosso coração ficou em festa. Mas, como os irmãos sabem, nós fomos a propósito, nós não fomos, apesar de nós termos aproveitado para conhecer alguns lugares lá no Rio, passeamos, levamos o Daniel, gente, porque o Daniel vai atrás, não tem como. O Daniel tem ensinado ele que ele é filho. O pastor dificulta um pouquinho, sabe? Porque o pastor é meio bravo com ele. É porque o pastor fala assim, não, ele tem que entender que eu estou preparando ele para ser pastor, porque está no seminário, o pastor tem hora que é duro. Aí eu lembro que pai tem que ser filho mesmo, sabe? Aí eu brinco com o Daniel e falo assim, toma posição. Porque o Daniel é alguém que não teve uma estrutura familiar para formar essa identidade. Então, alguns irmãos aqui sabem, o Daniel ele foi adotado. Então, ele cresceu com muitas crenças. E o Daniel está sendo um filho, foi com a gente. O Daniel está sendo um filho. E a gente ri a viagem toda, brinca, é uma bênção. Então, nós aproveitamos também para
levar eles, né, para conhecer alguns lugares, mas nós não fomos lá a turismo, nós fomos lá com um propósito. Então, alguns irmãos já sabem, nós fomos lá para pegar o nosso visto. Amém? Eu disse o tempo inteiro que nós não iríamos tentar o visto, nós iríamos pegar o visto. Porque foi um processo para eu tomar essa posição, né? Para começar a declarar assim, foi um processo. Já tinha, acho que uns 4 anos que o pastor insistia comigo. Temos que ir lá pegar o visto, mas o meu coração estava fechado. Fechado por frustrações. Sabe quando você começa a evitar aquilo que dói? Você evita aquilo que te machuca. Então, toda vez que ele tocava no assunto, eu falava, nós vamos orar, deixa, tranquilo. Para evitar me aproximar daquilo que um dia doeu, com medo de me frustrar de novo. Então, nem sequer me aproximar do tema eu aceitava. Mas o Senhor começou a fazer uma grande obra na minha vida. Eu não conseguia cantar, nem sequer cantar as músicas do primeiro CD, que foi gravado no ano de 2007. Não é isso? No início do ano de 2006, Deus usou um pastor para falar assim, até dia 31 de dezembro, início de 2006. O Senhor cumpre a promessa dele. E você entrará dentro de um estúdio. Até 31 de dezembro. Porque esse ano você entrará no estúdio. Então, naquela época era muito difícil gravar um CD. Hoje as pessoas, elas vão lá, fazem um videoclipe, lançam uma música por vez. Naquela época, não. Você tinha que montar um repertório. Algumas pessoas compram as canções. Mas o Senhor me fez uma promessa quando eu estava assim, igual a Manu. Manu está com quantos anos, Manu? 11. Eu tinha mais ou menos essa idade, 12 anos, quando eu escutei uma palavra profética. Um pastor disse assim, você irá compor as suas canções. Deus irá te dar canções. E essa promessa se cumpriu. E quando foi em dezembro de 2006, eu entrei num estúdio. O recurso o Senhor proveu, um estúdio muito bom, que na época era o estúdio Getsemane, da Igreja Batista Getsemane, e o Senhor cumpriu essa promessa, exatamente como o Senhor falou. Até 31 de dezembro, você entra no estúdio. Nós, com muita fé, nós avançamos, e o Senhor foi nos dando êxito, com muita dificuldade, tivemos muitas lutas espirituais. O CD foi gravado ao vivo, o primeiro CD, lá na 4ª igreja, e foi uma bênção com muitos desafios. Então, em 2008, não foi isso? Em 2008, nós fomos até o Rio com 2 cartas convites. Não é isso? Com 2 cartas convites para cantar lá nos Estados Unidos, porque o Senhor tinha feito promessa, que eu iria para as nações, iria louvar, falar do amor dele, e essas promessas, elas me acompanharam desde a minha infância, Mas quando nós voltamos, quando nós chegamos lá no consulado, em 2008, nós ouvimos uma palavra daquela cônsul. Ela só olhou para a gente e falou assim, não, muito jovens. Ela não quis olhar nada, a gente com a nossa pastinha, com uma igreja referência, né? Lá nos Estados Unidos. E ela não quis olhar nada e não teve, mas a gente está com carta, não, muito jovens. É bem assim. Então, 18 anos depois, o Senhor disse, agora é a hora de fazer o caminho de volta. Amém? Porque o Senhor, promessas não morrem. Amém? Promessas não morrem. O Senhor começou a usar novamente pessoas para falar que era o tempo, que era a hora. O Senhor começou a dar visões. Teve
um período que nós estávamos num propósito de orar, nós 4 juntos, à meia-noite, né? Dobrar os joelhos. E nesse dia o Senhor me tomou e o Senhor falava que Ele estava nos dando acesso às nações. E eu comecei a falar, Senhor, eu não sei onde está esse passaporte, mas eu consigo ver o Senhor, eu entrego ao Senhor esse passaporte. Naquela tarde que o Senhor começou a falar que Ele estava nos dando acesso às nações, o pastor tinha orado e pegado os 2 passaportes e apresentado para o Senhor. E eu não sabia de nada. Então, verdadeiramente, o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí, o pastor está o tempo todo falando assim, não, no Rio é muito difícil, quando nós formos tentar, nós vamos lá em Brasília. O tempo inteiro ele falou isso, né? O tempo todo. E aí, eu falei assim, eu não sei não, mas eu acho que nós vamos para o Rio de novo. Porque no lugar da dor, é o lugar que tem dupla honra, amém? É no lugar que o sonho parou, é no lugar que você foi ferido, é ali que o Senhor te leva outra vez. Amém? E aí, quando o pastor falou assim, então vamos ver, então, sei lá, se vai ser no Rio. A data mais próxima a gente marca. E ele olhou lá com a menina lá da agência, né, de turismo. E para Brasília estava só para novembro, né? Aí, qual a data mais próxima? Para o Rio. E o Senhor nos fez fazer o caminho de volta. E chegamos lá. Exatamente como o pastor sonhou uns dias atrás, eu falo, pastor, não sonha mais com peleja, não, pelo amor de Deus, porque vai ter sonho, e Deus mostra tudo para ele em sonho, quando o pastor sonhar com você, Santiago, pelo amor de Deus, você acredita, viu? O pastor sonhou que ele esquecia um documento e ele saía fora do consulado às pressas para buscar um documento. E ele não ficou o tempo inteiro, qual documento que eu estou esquecendo, qual documento que eu estou esquecendo. O tempo inteiro ele conferia a pastinha dele lá, tudo certinho. Pois chega na hora lá, a moça chama ele sozinho, o coração até acelera. Chama ele, Daniel Pereira, e fala que a nossa foto, porque um dia antes você tem que ir num lugar lá, que eu não sei, é CASB, né? Você vai lá, faz a sua digital e tira a foto. A menina da agência falou assim, vocês já fazem uma foto aqui em Valadares, porque se caso chegar lá a foto não dá certo, você já tem a foto. Entendeu? Sem preocupar. E aí nós fomos. Levamos a foto bonitinho, mas no dia o pastor não esqueceu a foto que tirou aqui em Valadares, gente. Aí a moça lá dentro do consulado fala, Daniel Pereira da Silva, e ele tem que sair às pressas para arrumar um lugar para tirar a foto, porque a foto dele tinha andado errado. E aí ele lembrou exatamente como ele sonhou, que ele tinha que sair às pressas para ir atrás, só que não era documento, era a foto. Eu que sou esquecida, minha foto estava quietinha, guardadinha, a dele ele não esqueceu dentro do carro, gente. Mas verdadeiramente o Senhor cumpriu o propósito dele. Amém? Quando nós nos aproximamos, né, para ali chegar com a digital, o moço já com um sorriso. Eu falei, oh, meu Deus, eles não são, geralmente eles não são tão educados, né, tão simpáticos, mas nos recebeu com um sorriso e achamos que era ele, né, que iria fazer a entrevista. Não foi ele, foi uma outra pessoa. Fez apenas 4 perguntas para a gente e nós ouvimos ele dizer obrigado pela paciência em esperar. O visto de vocês foram aprovados. O passaporte de vocês vai chegar na casa de vocês. E tenham uma boa viagem. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu estou contando esse testemunho para a igreja saber que o Senhor, Ele cumpre promessas antigas. Amém? Não sabemos quando estamos em oração, quando o Senhor irá nos autorizar aí, mas os irmãos nos ajudem em oração. E nós vamos voltar, tá, gente? Nós vamos para cumprir missão. E um dos propósitos que Deus está colocando no nosso coração de irmos lá é também para trazer bênçãos para a igreja. Porque quando o Senhor começa a abençoar do altar para a... Quando o Senhor começa a abençoar o pastor, a casa do pastor, você pode ficar tranquilo que tem bênção chegando para você. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor faz no corpo,
é para o corpo. E o Senhor nos deu uma palavra o ano passado. O Senhor disse assim: estou elevando o nível. E poucos dias depois eu ouvi Deus usando a vida da Andressa para ministrar coisas que eu nunca havia dito para ela. E uma das coisas que Deus usou ela em espírito para gritar e dizer é: eu vi a sua renúncia, a sua caminhada. Até aqui ela foi pontuando toda a caminhada e ela gritava: aprovada, aprovado. Vocês foram aprovados. E não sabíamos, né, que o Senhor estava nos levando para este lugar. Então você pode adorar ao Senhor por essa vitória, se alegrar, porque o Senhor está elevando o nível. Porque quando Deus eleva o nível do pai espiritual, também Ele está elevando o nível dos filhos. Amém? E vocês são os nossos filhos na fé. Amém? Com muito amor e muito temor, o Senhor nos deu esse privilégio de pastoreá-los. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos. Hoje, nessa tarde, o Senhor falou muito ao meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 14. Nós vamos ver essa mesma narrativa que Marcos começa a nos dizer aqui no capítulo 8, no verso 14, também no Evangelho de Mateus. Mas o Senhor falou ao meu coração muito forte. E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor ministrou. Amém? Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus estava falando com eles acerca de cautela, vigilância, prudência, discernimento espiritual, mas eles achavam que Jesus estava falando com eles sobre pão. Porque eles estavam discutindo sobre eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Na verdade, o Evangelho de Mateus vai falar que a discussão já estava havendo antes de Jesus começar o diálogo. É sempre assim quando nós estamos fixados em algo. Quando eu estou cismado com algo, aquilo tem o poder de roubar a minha percepção e eu esqueço todo o resto. Então, se eu estou com um problema com o violão, pode estar tudo bacana, o baixo pode estar legal, a bateria está legal, mas eu estou chateada com o violão. Então, Jesus estava falando com eles sobre discernimento espiritual, sobre visão espiritual, sobre o perigo de influências espirituais, e eles estavam fixados no pão, discutindo por causa de pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou. Eu gosto de Jesus porque Jesus consegue chamar a gente de volta. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Então o coração de vocês está endurecido?
Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de quando eu parti 5 pães para 5.000. Ele está falando da primeira multiplicação dos pães. Quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? O que sobrou depois de todo mundo comer? 5 pães que alimentou 5.000 pessoas. Isso porque não contou menino nem mulher. Só homem era contado. 5 pãezinhos. Que cálculo, que matemático dessa terra consegue explicar isso? Como que 5 pão alimenta mais de 5.000 gente? Não se lembram? Na memória de vocês não está a evidência de quem eu sou, do que eu já fiz. E aí Jesus pergunta, quantos foram os pães que vocês recolheram? Aí eles respondem, quantos pães que eles recolheram, que sobrou? 12. E Jesus continua perguntando, vocês não lembram não? Nem, versículo 20, nem quando eu parti os 7 pães, a segunda multiplicação, para 4.000. Quantos cestos de pães cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Então, na primeira multiplicação, eles recolheram 12 cestos. Sobrou 12 cestos, não é 12 pães, não. Sobrou 12 cestos, dava para alimentar mais um bocado de gente. E na segunda multiplicação, vocês não lembram? Quantos cestos que sobraram? Que vocês recolheram? 7. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? No Evangelho de Mateus vai explicar que eles fazem assim, depois de um tempinho que eles entenderam que o que Jesus estava falando era de pão. Mas eu quero dar continuidade com você esse texto. Porque propositalmente, porque tudo que Deus faz é de propósito, Marcos começa a narrar um milagre que só Marcos narra. Não tem no Evangelho de Mateus, não tem no Evangelho de Lucas, não tem no Evangelho de João, está só aqui em Marcos. De propósito, não é coincidente. Jesus cura um cego em Betsaida. Então foram para Betsaida, versículo 22, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Algumas pessoas levaram um cego para Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E o que Jesus fez, irmãos? O que Jesus fez? Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada. Então, após o segundo toque de Jesus, a visão daquele cego foi o quê? A visão daquele cego foi o quê? E ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa dizendo, não entre no povoado.
À primeira vista, quando a gente começa a ler esse texto, parece apenas uma sequência de acontecimentos. Os discípulos discutem porque esqueceram o pão. Jesus os alerta sobre o fermento dos fariseus, de Herodes. Eles não entendem o que Jesus disse. Logo em seguida, Jesus cura um cego em Betsaida. Mas nada aqui está fora do lugar. Marcos organiza esses episódios para nos ensinar uma verdade profunda. Que o maior problema dos discípulos não era a falta de pão, mas era a falta de O cego de Betsaida se torna, então, uma parábola viva. Jesus sempre usou de parábolas para ensinar, sim ou não? E tinha hora que parecia que ele precisava desenhar. Porque até então o espírito da promessa não havia descido. Mas olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você já tem o Espírito Santo. Fala assim: então você tem a obrigação de usar a sua inteligência. Porque ela foi dada, porque o Espírito Santo é inteligente. Amém? Você pode não se achar, mas ele você tem que achar. E ele mora em você. Amém ou não amém? Você ainda pode estar sofrendo com as crenças limitantes, com aquilo que a sua mãe falou, com o que seu pai falou, se sentindo inferior, se sentindo incapaz, mas contra a palavra não tem como questionar. O Espírito que nos habita é o Espírito do Deus vivo, e Ele é quem nos faz discernir. Você pode olhar para você, não acreditar em você e falar: eu não tenho tanta sabedoria assim. Mas você anda com o sábio dentro de você? Então, por favor, é necessário ver. É necessário discernir. O versículo de número 17 vai nos mostrar que o coração deles estava endurecido. E aí o Senhor falou: meu coração. O que tem nos impedido de muitas das vezes termos discernimento espiritual é a dureza do coração. O porquê que muitas das vezes é tão difícil para nós acessarmos tudo aquilo que nós temos em Cristo. Quando nós vamos, hoje eu amei a abertura do culto. O Juntas lê um texto que eu amo, que é em Efésios 2, que Paulo faz uma oração. Ele ora ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos do coração, ou os olhos do entendimento da igreja que estava ali em Éfeso. Quando nós cantamos abra os olhos do coração, isso não é uma metáfora, isso é um ato profético. Nós estamos pedindo: Espírito Santo, me dê entendimento. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde a nossa sensibilidade está sendo roubada. Muitas das vezes a nossa sensibilidade, que é o que nos faz ter discernimento e nos faz ter condição de acessar aquilo que nós temos. Porque se você olhar para a palavra de Deus, nós temos todas as coisas acessíveis em Cristo, por meio da fé. Por que a gente não se apossa? Por que a gente não vai lá e pega o que é nosso? Diga assim comigo: falta falta discernimento. E por que muitas das vezes falta discernimento? Porque o coração é endurecido, produz olhos que veem como um homem carnal, mas não enxerga a verdade, ainda que ela esteja diante dos olhos. Ainda não compreendeis e não entendeis? Tendes ainda o coração endurecido, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem? Os discípulos estavam preocupados porque havia apenas um pão no barco. Mas Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando da influência do fermento
dos fariseus e do fermento de Herodes. No Evangelho de Mateus vai falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é a influência do fermento dos fariseus? É uma influência que faz com que a mente ela se torne uma mente moralista e religiosa. O fermento dos saduceus é uma mente que só racionaliza, que questiona tudo, que relativiza tudo, que só não, tem que me provar, tem que ter evidência. É uma mente racional. E o que é o fermento de Herodes? Quando você vai estudar o fermento de Herodes, está falando do desejo de poder, de possuir essa terra, a vanglória. Então Jesus estava falando, olha, discernam isso. Jesus não estava falando com os discípulos, Santiago, Caio, Pedro. Jesus não estava falando com eles sobre o pão. Eles estavam batendo boca por causa do pão. Sobrou 7 cestos e eles levam um pão para o barco. Meu Deus! Realmente os discípulos precisavam do Espírito Santo para ver se a inteligência entrava na cabeça daqueles homens. Se sobra, gente, pensa comigo, gente. Se sobra 7 cestos, quem vai para um barco levando só um pão, sendo que tem 12 homens lá dentro? Fora Jesus. Não está faltando inteligência, não, gente? Tá. Mas por que muitas das vezes a gente comete erros que chegam a ser ridículos, assim como o erro dos discípulos? E o pior disso, o mais ridículo, depois vai bater boca e discutir por causa de pão. Aí a gente ri dos discípulos, né? Mas quem aqui, quando está na carnalidade, faz coisas que depois você fala assim, gente, não era eu, não. Eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, que é isso? Diga para quem está do seu lado assim, não anda sem o Espírito Santo, não? Amém? Amém? Por melhor que você seja, por mais bem organizado, polido, educado, sabe, resoluto, não confie em você, não. E desconfie de você. Amém? Enganoso é o coração do homem. E sabe, a altivez do espírito, ela precede a queda. Desce daí. Não pensa que você dá conta sozinho. Tem hora que a gente faz coisas que a gente fala assim, meu Deus, aonde eu estava com a minha cabeça? É por isso que Jesus está explicando para eles sobre algo sério. E eles não estavam entendendo nada. Porque quando meu coração está endurecido, a minha mente ela faz isso aqui, ó. Fecha. Quem aqui, gente, só para te dar uma prova, o que é a mente está obscurecida? O entendimento, ele fica confuso e aí você fica perdido, desatento. Está diante de você, né? De vez em quando o pastor vai procurar um negócio lá em casa, fala, está em tal lugar. Tá não, o negócio está na cara dele, assim. Ele não enxerga. Tem hora que a gente está tão preocupado com algo, que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, você nem está vendo. Tem dia que você está andando na rua, você nem está vendo. Quem passou perto de você, aí a pessoa fala assim, paz do Senhor. E você nem ouviu que sua mente estava em outro. Dependendo do que ocupa, quando a Bíblia fala de coração endurecido, ela está falando daquilo que ocupa os seus pensamentos. O livro de Provérbios, Salomão, ele vai colocar o nosso coração como uma máquina de pensamentos. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de pensamento, aquilo que ocupa a minha mente. O que ocupa a minha mente tem a ver com aquilo que eu paro para absorver todos os dias. É onde eu paro para prestar atenção. Por que eles acham que Jesus está falando de pão? Porque estão batendo boca por causa de... Então, aquilo que eu paro para prestar atenção é aquilo que vai vir no meu campo de vida. Um coração endurecido é uma mente fechada. Pode ensinar, pode falar. É por isso que tem irmão que você está pregando e ele está assim. Está recebendo. E tem outro que está assim. Onde eu estou?
Porque o coração, a mente está fechada. Em vários textos, no livro do profeta Isaías, nós vemos Jesus repetindo em Mateus 13, aquilo que o profeta Isaías disse. Esse povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, porque o coração deles é duro. Mas eu quero convidar você a não ter esse coração. Amém? Porque tem ensino de Jesus para mim e para você. Jesus quer que você seja livre. Amém? Porque Ele quer te colocar em um novo nível. Ele quer que você rompa com os padrões antigos. Amém? Amém ou não amém? Então, eu não sei se o seu pai, se a sua mãe, se o seu avô era uma pessoa difícil, ranzinza, mas você não vai ser. Se o vô, se a avó, se a mãe tinha um coração duro, insensível, só ela tinha razão, não dava o braço a torcer, você não vai ser. Porque hoje o Senhor está dizendo, abra o seu coração. Coração endurecido pelo orgulho. Sabe por que os discípulos discutiam? Por causa de pão. Porque é provado pela ciência, presbítero Sadi, que quando a gente está discutindo, cada um quer ter razão. A gente está num modo chamado modo de sobrevivência, modo de alerta. Quer ver um negócio que mexe, que aciona o modo de alerta, Ana? É comida. Chega a ser feio. E não é porque muitas vezes não tem comida em casa, mas é porque lá na infância passou privação de algo. E aí quando entra comida no negócio, ele fica... E ninguém vê que está sendo ridículo. Porque a ciência prova que a gente entra em modo de sobreviver. Então a gente fica sendo guiado pelo instinto. Esse modo de sobrevivência, ele acontece lá dentro do seu hipocampo, córtex primitivo. Sabe o que é isso? Você não está raciocinando. Você está totalmente ativado emocionalmente. Você está em modo de sobrevivência. Você já viu promoção lá no Coelho de Liso? Não está nem dando comida, mas está vendendo uma promoção. Quem aqui já viu? Falta pouco matar um ao outro. Não, eu amo o meu próximo. Mas quando está em modo de sobrevivência ativado, quem está comandando é o córtex primitivo. O córtex primitivo, os seus instintos primatas estão em ação. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos mortificar os instintos da carne. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A comida, Paulo vai falar isso com os irmãos lá em Corinto. Vocês estão sendo ridículos. Paulo fala isso com os irmãos. Os irmãos simplesinhos não tinham condição de levar muita coisa, porque a ceia naquela época era partilha, igual quando a gente faz o café compartilhado aqui na igreja. Aí os irmãos simplesinhos, Marilza, não tinham condição de levar muita coisa, os ricos levavam. Eu como, que é meu, outro que se vire. E ele falou assim, vocês perderam o propósito da ceia. Vocês estão achando que ceia é comida, não, ceia é partilha, é comunhão. Jesus nunca mandou a gente orar pelo pão. Mas ele mandou a gente orar para partir o... Jesus sempre orou para porque o propósito sempre foi partilha. Qual lugar da Bíblia você vê Jesus mandando você pedir comida? Não tem. Tem declaração profética, onde você ora agradecendo o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Mas não manda você pedir.
Me mostra na Bíblia um lugar. O tempo todo que tem na Bíblia é que Ele provê todos os dias. E você declara que o seu Pai provê o pão de cada dia. Quantas preocupações têm endurecido o nosso coração? Quantas preocupações têm tirado de nós a capacidade de ver, de ouvir e de sentir? E se eu não consigo ver, ouvir e sentir, eu não consigo cumprir Porque se eu sou guiado pelos meus instintos, significa que eu estou sendo guiado pela minha carne. Gálatas 2 vai nos dizer que a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus é para que vivamos no Filho de Deus. É para que a carne seja submetida pela fé no Filho de Deus e a gente vive no Filho e não na nossa vontade, não nos nossos instintos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que o fermento ele representa algo tão pequeno e sutil, mas que facilmente se espalha silenciosamente até contaminar o todo da massa. E quando Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, ele está falando do orgulho e da prepotência. E ele fala, cuidado. Jesus alerta, como eu falei, sobre 3 tipos de influência. O fermento dos fariseus, que era a religiosidade sem relacionamento, sem intimidade com Deus. Era a fé baseada só na aparência. Era cumprir regras enquanto o coração permanecia distante de Deus. E Jesus havia dito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma vez, Jesus dizendo aquilo que o profeta Isaías havia dito sobre o povo de Israel. Marcos 7, versículo 6. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por quê? Se o meu coração estiver endurecido, significa que ele não está rendido. E um coração que não está rendido não consegue honrar a Deus da maneira que lhe agrada. Eu consigo somente agradar o Senhor, ouvir do Espírito, cumprir a vontade do Senhor, alegrar o coração do Pai quando o meu coração está rendido. Um coração endurecido significa que o coração não está rendido. O fermento dos fariseus fala do legalismo que endurece o coração, porque faz a pessoa confiar em si mesma. O fermento dos saduceus. Jesus, em Mateus 16, no versículo 12, Jesus fala para se acautelar. Cuidado também com o fermento dos saduceus, que era racionalidade sem fé. Eles negavam a ressurreição, os anjos, o sobrenatural. E o fermento de Herodes era o espírito deste mundo, era o apego ao poder, ao status e à influência e ao conforto. Eu consigo ver muito fácil o quanto a nossa geração ela está envolvida com o fermento de Herodes. Faz sentido para vocês? Eu até compartilhei para as irmãs aqui em um EBD o quanto que eu estava me sentindo cobrada quando eu ligava o Instagram, quando eu colocava o Instagram e começava, o quanto que eu estava me sentindo inferior, diminuída, porque eu não estou conseguindo ter os resultados que eles estão colocando lá, porque eu, enquanto profissional, deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, eu deveria estar postando aquilo, eu deveria... E eu me sentindo o quê? A quem? Peraí. Porque o fermento de Herodes, ele é muito sutil. Ele te convida para uma vida de aparência, de status, de busca de fama, de poder. Não que a gente não deva se posicionar naquilo que o Senhor nos chamou. Se o Senhor está falando que você não vai para as redes sociais, publica isso, faz isso. Se tem um propósito, vá.
Mas o grande problema é que é sempre colocado para nós, olha, aumente o seu ganho. Sabe por que está tão difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar, ter funcionários, né, Patrícia? Marcelo? É difícil encontrar pessoas hoje, porque a internet está oferecendo para todo mundo facilidade. Ganhe dinheiro sem esforço. E a Bíblia, ela vai nos dizer que o Senhor, Ele ama a prosperidade, é dele, é dom de Deus. Mas ela vem com trabalho. Amém? E não com facilidades. Toda pessoa que busca resultados fáceis, ela pode estar sendo influenciada pelo fermento de Herodes. E o pior do fermento de Herodes é que fala com a gente sobre um apego às coisas deste mundo. Eu gosto muito daquilo que João nos diz em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. É um texto que me confronta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor deseja que você conquiste, que você avance, que você seja próspero, porque a prosperidade, ela é legalizada, a conquista para os filhos, amém? A conquista é para nós. Se os filhos das trevas estão se apossando da terra, eles estão se apossando sem legitimidade. Porque quem tem a legitimidade no mundo espiritual, porque tem a bênção de Deus, sou eu e você. Amém? Mas eu devo me apossar para possuir, não ser possuído pelo mundo. Amém? Então tomem cuidado. O problema nunca foi o pão, o problema era esquecer quem estava com eles no barco, quem estava convivendo com eles. Jesus faz uma pergunta para eles assim: quantos pães? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos vocês recolheram? E eles responderam o quê? 12 cestos. Depois Jesus perguntou: quando eu parti os 7 para 4.000, quantos cestos vocês recolheram? Eles responderam 7. E aí Jesus conclui assim: vocês ainda não entenderam? Jesus não está fazendo um teste de memória. Jesus está chamando os discípulos para lembrar. O Salmo 103 nos diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deuteronômio, capítulo 8, de forma repetida, o Senhor diz uma fala: lembra-te. Lembra-te do Senhor. Lembra-te quando você fizer isso. Lembra-te. A incredulidade quase sempre ela surge no esquecimento. Diga assim comigo: o esquecimento é uma estratégia do inferno para que surja a incredulidade. O problema nunca foi a quantidade de pão, o problema era que eles haviam esquecido que o pão da vida estava com eles. Quando esquecemos quem Cristo é, a sensação de escassez surge. Porque a partir do momento que você entende o seu lugar, a sua filiação, quem te habita, e se você vive aquém, fora daquilo que você já recebeu, um dia no seu espírito, o que vai bater em você é uma insatisfação. Então a escassez, a mentalidade de escassez vai voltar a te dominar. Eu quero repetir isso aqui. Quando você se afasta do propósito, quando você para de orar, quando você para de buscar o Senhor em oração, na palavra, quando você para de ouvir ministração,
Quando você se afasta, você volta com o seu vazio e a sua insatisfação, e a mentalidade de escassez volta a te dominar. Sabe o que é a mentalidade de escassez? É uma preocupação exacerbada com as coisas dessa vida. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Olhe para as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olhe para os lírios do campo, que hoje está lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco seca. Nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu desta forma. Vocês não valem muito mais do que passarinho, do que mato, não? Portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão Então, todas as vezes que eu paro de buscar o reino de Deus e a justiça, o que sobra para mim é ansiedade. E isso é mente de escassez. Mas o Senhor não te deu mente de escravo. A mente de escravo sempre conta com a falta. Não, eu tenho que juntar, eu tenho que guardar, porque a qualquer momento vai faltar. Não, porque eu não sei o dia de amanhã. O povo de Israel guardava o maná. E o que acontecia quando eles guardavam o maná? Apodrecia. O único dia que eles tinham autorização para guardar o maná era qual dia? Na sexta-feira, porque o sábado era o dia de descanso. E o Senhor... E aí, no outro dia, não eram para eles irem para colher o maná. Então, eles tinham autorização para ficar dentro de casa e curtir o pãozinho numa boa. Não, só na sexta. Mas o que eles faziam? Porque a mentalidade deles ainda era de escravo. Mente de escravo sempre tem mente de escassez. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. O espírito de miséria, ele faz com que a pessoa tenha uma mente de escassez. Eu tenho só que juntar. Eu tenho só que guardar. Eu não estou falando que a gente não deve ter organização financeira, que a gente não deve ter as coisas reserva. Não estou falando disso. Eu estou falando do medo de falta. O medo de faltar. Porque eu nunca sei o dia de amanhã. O quê? Eu sei do dia de amanhã. O meu amanhã é Jesus. Amém? Quem está no seu amanhã? Qual garantia que você pode ter para o seu amanhã? Que garantia que você tem que você vai acordar vivo amanhã? Qual o esforço que você tem que fazer para você garantir a sua existência mais um dia de vida aqui nessa terra? Como que você consegue garantir que o seu coração continue batendo dentro de você? Essa falsa sensação de controle. Você sabia que o propósito do inferno é que eu e você desejemos todos os dias assumir o controle da nossa vida? E eu sempre tenho dito isso aqui para você e eu quero que você aprenda. Se você não aprendeu, aprenda em nome de Jesus. O seu coração é Vocês não aprenderam? Peraí. O seu coração é E no trono, o pastor pregou isso aqui esses dias. No trono só senta um rei. Você já viu 2 reis ocupando o mesmo trono? O diabo, ele não quer sentar no trono do seu coração. Ele não quer, ele não tem interesse algum. Mas ele quer que você fique sentadinho, governando a sua vida, com a sua falsa sensação de controle. Deixa eu te falar, quando você está com a sua falsa sensação de controle, você está com mente de escravo. Com mentalidade de escassez. Todas as vezes que isso acontecer, começa a dizer, aqui não, carne, aqui tem um rei que governa. E eu sei que ele me espera no meu amanhã. Eu estou de pé porque o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Os meus olhos, Hebreus 12 vai nos dizer, os meus olhos estão fitos no Senhor, no autor e consumador da minha fé. Os meus olhos não estão fitos aqui nessa terra. Quem me garante não é o concurso público. Quem me garante não é o governo. Quem me garante não é o emprego. Quem me garante ainda é aquele que está no trono. Amém? E aí eu quero concluir
falando para vocês aquilo que hoje eu orei. Hoje eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, Jesus, abre os olhos do meu coração. E eu fiz uma oração hoje, eu falei, Jesus, eu preciso do seu segundo toque. O milagre desse cego mostra exatamente a condição dos discípulos. Estavam convivendo com Jesus, mas eles não discerniam completamente. Eles haviam visto num primeiro momento grandes coisas, mas ainda não tinham condições de discernir. Observe que o cego, quando Jesus pergunta para ele, você está vendo alguma coisa? No versículo 23, ele responde o quê? Ele levanta os olhos e fala, eu vejo homens como se fossem árvores andando. Porque a percepção dele ainda não estava totalmente completa. E eu pergunto para você, Jesus, esse é o único milagre que precisa de 2 toques? Teve pessoa que Jesus nem encostou a mão, teve gente que encostou na orla dele e foi curado. Teve gente que chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, eu sei que só uma palavra que o Senhor falar, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. Mas de forma linda, somente aqui nesse momento nós vemos Jesus fazer um milagre em 2 etapas. Que coisa extraordinária. Para mostrar para mim, para você, para mostrar para os discípulos, que nós precisamos ser restaurados por completo. Porque não adianta só enxergar com esse olho, porque talvez aqui na mente, você vai estar... Todo mundo sabe que isso aqui é uma caixa de retorno. Mas vai ter gente que a mentalidade... tem um problema persecutório, ele vai olhar para essa caixa. Não, essa caixa aqui está me olhando. Existem pessoas que elas têm alguns transtornos mentais, Ana. E elas cismam com algo e começam a ter alucinação. E falam, não, colocaram ali uma câmera, estão me vigiando. E ela começa a ter um problema com a caixa de som. Porque a mente dela diz isso para ela. Porque a nossa mente, ela mente para... Eu gosto sempre de dizer essa frase para todos os meus pacientes. Cuidado, a sua mente, ela mente para... Se o seu coração estiver endurecido, a sua mente continuar sendo uma mente de escravo, que preocupa com o pão, e não em buscar o reino. Se a sua mente não é uma mente que consegue declarar, eu aprendi que a oração do Pai Nosso, ela é uma invocação. Ela não é só um ensino, ela é além de um ensino, ela é uma declaração profética. Pai Nosso que está no céu. Eu estou chamando o meu Pai para a terra. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu estou chamando o governo de Deus para a minha realidade, para a terra. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu declaro que vem para o meu hoje. Eu chamo a existência pela palavra. Isso é autoridade. Mas a gente só faz isso se a gente está restaurado. Senão a gente olha para tudo e começa a distorcer. Jesus precisou colocar a mão naquele homem 2 vezes. Para quê? Para restaurar a capacidade dele de ver. A ciência vai dizer que naquele momento a retina dele conseguiu receber a luz, mas a mente,
o processo de memória que faz com que você entenda que isso aqui é celular, que isso aqui é óculos, que isso aqui é gente, que isso aqui é taça, acontece na mente, porque a gente enxerga com o nosso cérebro. Os nossos sentidos acontecem aqui. Por que muitas das vezes nós estamos repetindo e repetindo ciclos? Hoje eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, o Senhor não me chamou para repetir os ciclos dos meus antepassados. Mas o Senhor tem uma nova história para mim e eu quero declarar que Ele tem isso sobre a sua vida. E se você é assim como eu, precisa do segundo toque de Jesus para enxergar como Ele vê. Homens como homens, e não homens como árvores. Enxergar o privilégio que é tocar. Enxergar o privilégio que é ter alguém do seu lado. Por isso hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Mas hoje eu quero te convidar a se colocar de pé e a falar, Jesus, abre os olhos do meu entendimento e restaura a minha visão. Talvez você tenha sido influenciado de forma sutil por um fermento que você não vê. Talvez o seu coração tenha endurecido. Você pode ficar de pé, pode tocar juntas. Talvez você tenha olhado para o seu trabalho e você está ranzinza, murmurando. Mas um dia esse local, você orou muito para ter ele. Então, antes de você ter, os seus olhos clamavam e pediam ao Senhor uma porta, mas aí a porta abriu, você passou por ela, e como você se acostumou com ela, você não consegue enxergar ela mais como bênção. Talvez você olhe para o casamento que um dia você tanto pediu para Deus, você olha e fala, isso aqui é um peso, isso aqui é uma cruz, mas um dia foi um pedido de oração sua. Eu quero te convidar a abrir os olhos do seu coração e não endurecer o seu coração. Talvez as suas relações com as pessoas da sua casa sejam pesadas, mas quem sabe é a sua mente que está mentindo para você. Quem sabe o seu coração está tão endurecido, você está tão influenciado de forma sutil. Talvez pela religiosidade, talvez pelo fermento de Herodes, talvez você está ficando tempo demais nas redes sociais e está olhando assim, não, vida boa é a vida do outro. E você não está conseguindo discernir o que você já tem. Sabe o que Deus tem dito para mim? Para que eu e você possamos ir para o próximo nível, primeiro eu tenho que saber onde eu estou. Vou repetir. Para você ir, dar um salto qualitativo, você tem que saber onde você está. Você tem que saber de onde o Senhor está fazendo. Você tem que olhar primeiro para a sua realidade. Porque talvez você está querendo algo maior, mas o que você tem agora você não consegue administrar, cuidar, zelar, ser fiel. O Senhor falou isso comigo hoje. Você quer que eu te coloque sobre o muito? Seja fiel sobre o pouco. Você não está cuidando, não está discernindo, não está valorizando. O que você tem agora, como que você quer outras coisas? Talvez você está almejando coisas grandiosas, mas não está vendo coisas grandiosas que estão acontecendo agora. Jesus dentro do seu barco. O pão nosso de cada dia que Ele tem te dado todo dia. Mas você talvez esteja com o seu coração querendo o que você acredita não ter. E a mentalidade de escassez vem. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos.
Feche os seus olhos e diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eu não quero focar a minha mente naquilo que o Senhor não tem para mim. Jesus, eu quero focar naquilo que o Senhor já me deu, para melhorar o que o Senhor me deu, para ir para o novo nível. Jesus, eu quero receber a influência do céu. Eu quero ter discernimento das coisas do Espírito. Eu quero discernir a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Mas eu não quero, Senhor, as influências desse mundo contaminando o meu ser, tirando de mim a minha sensibilidade. O que tem ocupado a sua mente? Feche os seus olhos. O que seu coração tem desejado? O que tem ocupado o seu olhar? O seu olhar está sendo... O seu olhar, a sua forma de enxergar, está enxergando como Deus vê? Você está enxergando a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, como Deus vê? Ou o seu coração está tão endurecido que você tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve? Que o efatá de Deus te alcance nesse momento em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais. Abra a audição. Jesus, assim como o Senhor devolveu a visão daquele cego de Betsaida, devolva a visão dos crentes dessa casa. Devolva a visão, que toda mentalidade de escassez, de escravo, de medo, de falta, espírito de inferioridade, dê lugar agora à verdade e à vida, porque o Senhor chega com verdade, trazendo vida. Ilumina os olhos do entendimento. Abra os olhos para que a tua igreja veja as riquezas que estão escondidas, mas já estão reveladas em Cristo. Abra os olhos espirituais. Abra o entendimento. Que toda limitação, toda crença antiga dê lugar à crença verdadeira, absoluta, inerrante. A crença de quem é o Filho de Deus. Tu és a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Abra-se, efatá, abra-se o caminho. Que os teus filhos comecem a prosperar com a mente de Cristo, com o Espírito que dá inteligência, com o Espírito que dá criatividade, que dá ousadia, toda intimidação, todo medo, todo espírito intimidador que paralisa, que rouba a visão, que faz com que se esquive, fique escondido, não avance, não queira ir, não queira cumprir propósito, que faz com que se ache inferior. Comece agora a dar lugar à vida e à verdade do Evangelho, porque você é o que a palavra diz que você é. Você é filho amado, você é capaz nele. O Espírito que te habita é um Espírito de inteligência, de sabedoria, é o Espírito do Deus vivo. Ele sopra nos teus ouvidos, Ele te dá inteligência, Ele te coloca nos lugares e Ele colocará a palavra dEle na sua boca, porque onde eu te enviar irás, tudo quanto eu te mandar falar, falarás, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Esforça-te tão somente, tem de bom ânimo, avance, esforça-te, seja forte, seja corajoso e avance. Vá para o próximo nível, faça aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Não se acomode na mente de escravo, porque você não é mais escravo. Não tenha medo.
recurso que você precisa de cada dia. Não tenha medo, não temas, não temas. São 365 vezes que a palavra do Senhor vai nos dizer: não temas. Para cada dia do ano você pode ouvir o Espírito gritar no seu espírito, alinhando a tua alma: não temas, não temas, avance. Senhor Jesus, nós precisamos do segundo toque. O segundo toque te destrava, que alinha mente, que alinha espírito, alma e corpo. Coloque a mão sobre a tua mente neste momento. Diga: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, alinha minha mente, alinha minha alma, firma o meu espírito, porque a partir de agora eu não ouvirei as vozes da minha cabeça e nem as vozes do inferno. Eu ouvirei o que a tua palavra me diz. O que a tua palavra me diz. Que a palavra do Senhor te faça discernir. Que a palavra do Senhor alinhe o teu espírito e a tua alma. Amém? Dê um abraço em quem está do seu lado e fala assim: olha, é necessário ver. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Nós já estamos encerrando. Pode ficar de pé. Dois avisos rapidinho. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E quero convidar você aí, que é pai, para estar aqui conosco neste domingo. Tenho certeza que nós teremos um momento especial aqui, preparado aí pelas irmãs. Mas também teremos uma palavra aqui nesse domingo de manhã, com todos os pais, né? Com todos os homens. E por isso você não pode ficar de fora. Então você avisa aí quem não está aqui, quem não está vindo, né? Quem não está vindo, para estar nesse domingo aqui, para estar participando conosco nesse momento. E à noite é o nosso culto de Santa Ceia. Então não falte também, para nós estarmos aqui ceando juntos com o Senhor Jesus. E orarmos também pela família da irmã Rosângela, né? Falou Rosângela. A irmã Ana faleceu. Já tem um bom tempo, né, que ela estava já acamada, inconsciente. E aprove o Senhor, né, dar esse descanso a ela. Enfim, nós não temos detalhes ainda do velório, da cerimônia fúnebre, mas fique atento, ore pela família, compareça, né, ligue, se faça presente nesse momento difícil. É muito importante, né, o seu abraço, é muito importante você estar ao lado, né, desse momento tão delicado. E também orarmos pela vida do irmão Volteir. O irmão Volteir é o esposo da irmã Telza, irmão Teide. Ele sofreu um aneurisma, está no hospital. E estive lá agora à tarde visitando ele. Aparentemente está bem, mas está aguardando, né, para ser transferido. Porque vai ser necessário depois fazer uma cirurgia. Já está sendo estancado, né, o sangue. O aneurisma é uma veia que rompe, nem slice. Aneurisma. E aí, mas já está assim, sendo medicado, cuidado. Está na sala de emergência ainda, mas vai ser transferido. Depois vai estar consciente, conversando. E que você também ore, né, pela vida do irmão Voltei. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar diante de Ti
Ó Deus, a família da irmã Rosângela. Ó Deus, o Valteir, que está, ó Deus, internado neste momento. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que detém a última palavra. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, entre com solução, com providência, e que o Senhor também conforte, ó Pai, os corações enlutados neste momento. Que o Senhor venha estar, ó Deus, estando presente com os teus filhos, trazendo, ó Deus, alívio e socorro, porque Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Em nome de Jesus, que a Tua presença, ó Deus, seja constante e permanente, ó Deus, em cada lar, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração, agora e para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, é só um minutinho para me ler aqui as informações aqui. Calma.